Hoje vamos falar sobre EBITDA, talvez um dos indicadores mais famosos entre os analistas financeiros. Aqueles que odeiam o EBITDA e não usam de jeito nenhum, e aqueles que gostam muito do EBITDA e usam para todo tipo de análise. Bom, eu sou Guilherme Marum, sou um gestor de investimento e hoje nós vamos finalmente esclarecer tudo sobre o EBITDA. Bom, para entender o EBITDA, a gente precisa compreender o que é a DRE, que é o que vai dar resultar ali no nosso EBITDA. Então, primeiramente, nós temos aqui a receita bruta de vendas, que é o valor da venda dos produtos. Então, a gente vai ter as deduções sobre a receita bruta de vendas, que são impostos pagos ali diretamente sobre o valor vendido. Quando nós descontamos as deduções, nós vamos ter a receita líquida de vendas, e a partir da receita líquida, que é quanto a empresa realmente tem ali disponível pelo produto que ela vendeu, nós vamos descontar o custo das mercadorias vendidas, né? O que vai resultar para a gente no lucro bruto. A partir do lucro, a gente começa a tirar as despesas. E vamos separar aqui o que é o custo do que é despesa. Então, o custo está diretamente relacionado ali ao processo produtivo, enquanto as despesas elas são gastos que a empresa tem, mas que não necessariamente fazem parte ali do processo operacional de produção. Então a gente vai ter aqui despesas com vendas, despesas administrativas, outras despesas e receitas operacionais líquidas. Tá? Isso vai resultar para a gente no lucro antes do resultado financeiro e impostos. Então, depois que a gente tem isso daqui a gente pode perceber que é basicamente operacional, a gente vai colocar receitas financeiras, despesas financeiras, e isso vai resultar para a gente no resultado antes de impostos. A partir do momento que a gente paga aqui o imposto de renda e contribuição social, a gente vai ter o lucro líquido, que é quanto de fato ali vai sobrar para a empresa nesse período de apuração. Bom, como é que o EBITDA vai ser apurado? A partir aqui da DRE, depois do lucro bruto antes do resultado financeiro e impostos, nós vamos somar depreciação, amortização e exaustão. Isso porque esses itens são considerados não caixa. Então, eles não vão afetar diretamente quanto a empresa tem disponível em termos de saldos financeiros, ou seja, em termos de dinheiro mesmo. Tá? Então, a depreciação é basicamente a desvalorização de algum item. Então, pense, por exemplo, um computador. Ele vai se desvalorizar, ele vai depreciar ali em determinado período, chegando até um momento onde ele não serve mais. Tá? Então, cada tipo de produto tem ali um período de depreciação. Amortização é quando a empresa adquire, por exemplo, uma licença ou uma permissão de uso de algum produto. Então, ela pode adquirir algum tipo de software que vai ser amortizado ali mês a mês. Vamos supor que ele tem uma amortização de um ano. Tá? A empresa paga por uma licença que ela pode usar durante um ano. Todo mês você amortizou, ou seja, você gastou ali um pouco dessa licença. Quando uma indústria de petróleo vai, por exemplo, consumir ali o petróleo de acordo com um contrato que é de 30 anos, por exemplo, todo ano ela vai estar amortizando parte daquele direito de exploração. Então, isso seria a amortização, você consumir parte de um direito. E exaustão é quando você tem ali o gasto de algum benefício que ele é exaurido, ou seja, você não tem como compensar esse gasto. Vamos considerar, por exemplo, que você possa ali explorar uma determinada floresta, né, para o uso de madeira, e a partir do momento que você explora essa floresta, que você utiliza a madeira, derruba as árvores e utiliza essa madeira, você não tem como recompor ali, pelo menos imediatamente, essa madeira. Então você vai exaurir, você vai acabar com esses recursos. E naturalmente, por esses recursos serem limitados, você precisa contabilizar o quanto você já usufruiu desse bem. Então, tudo isso que nós falamos, esses valores de depreciação, amortização e exaustão, eles não saem do caixa da empresa.
tá? Não existe um dispêndio financeiro que represente esses gastos. Então, a gente vai considerar esses gastos como despesa ou como custo, a depender de onde ele se encaixa, mas, de fato, ele não tem efeito financeiro, ou seja, são os itens não caixa. E o EBITDA, ele vai visar ali expressar quanto de caixa a empresa consegue gerar a partir de suas operações. Por isso que a gente soma aqui, novamente, depreciação, amortização e exaustão. Bom, aqui a gente vai definir o EBITDA como um proxy, ou seja, uma referência, que não é exatamente o valor, né, que a gente deseja obter, para o potencial de caixa que a operação da empresa é capaz de gerar em um determinado período. Bom, quando a gente fala de potencial de caixa, a gente não está falando verdadeiramente do caixa que a empresa vai ter disponível. Isso porque o EBITDA ele não consegue representar ali exatamente o caixa. Ainda que ele some os itens não caixa, ele não vai expressar exatamente isso. Por esse motivo, muitos analistas não gostam do EBITDA. Tá? Nós vamos verificar daqui a pouco ali cada detalhe do EBITDA. E um erro muito comum também, o EBITDA não é uma rúbrica contábil, tanto que certificações internacionais como o CFA, por exemplo, eles não abordam tanto a utilização do EBITDA para chegar ao fluxo de caixa. Eles tratam do conceito, mas praticamente não é abordado nos livros do CFA. Tá? Então, o EBITDA não é uma rúbrica contábil, não faz parte da contabilidade, é apenas um indicador financeiro. Bom, aqui nós temos o EBITDA a partir, né, do lucro bruto. Então, a gente pode diferenciar aqui a DRE em componentes operacionais, que seria essa primeira parte aqui, e nós temos os componentes financeiros, né, que vai tratar das despesas e receitas e do imposto de renda. Então, o que é operacional? O que está ligado à finalidade da empresa? O que ela produz? Qual é o objetivo dela? Tá? E é muito importante a gente focar nos resultados operacionais, porque quando você investe em uma empresa, por exemplo, de petróleo, você tem a expectativa de que essa empresa disponibilize resultados a partir dessas operações. No entanto, se a empresa começa a obter resultados por meio de operações financeiras, talvez isso não seja um bom indicador. Talvez a empresa esteja deixando de lado as operações, que são finalidade dela, para tentar obter retornos financeiros. Isso foi o caso da Sadia, que ao invés de produzir ali, focar na produção de alimentos para aumentar a lucratividade da empresa, ela acabou trabalhando com operações financeiras a fim de especulação para disponibilizar um maior retorno ali de lucro para os investidores. Isso deu bastante errado, a Sadia quebrou e acabou precisando ser vendida, né, para não encerrar suas operações. Bom, então aqui a gente tem duas formas, tá, de chegar ao EBITDA por meio das operações, onde a gente vai somar depreciação, amortização e exaustão. Se a gente tirar aqui depois do EBITDA, a gente continua com a nossa DRE. Bom, uma outra forma de calcular o EBITDA é saindo do lucro, tá, e voltando aqui para o EBITDA. Então, a gente vai ter que inverter essas operações aqui. Na inversão, a gente vai ter o lucro líquido somado aos impostos que foram pagos, reduzidos as receitas financeiras, somado com as despesas financeiras, somado com a depreciação, amortização e exaustão, e resultando aqui no nosso EBITDA. Bom, principais cuidados e principais motivos para não utilizar o EBITDA de forma indiscriminada. Primeira coisa, a DRE ela é utilizada por meio do regime de competência. Isso significa que todos os registros da DRE ocorrem quando uma operação é oferida, mas não necessariamente quando existe uma transação financeira. Ou seja, quando a empresa ela fecha ali um contrato de venda, isso já vai ser computado dentro da DRE. No entanto, isso não significa que a empresa já está recebendo por essa venda, pode ser uma venda a prazo.
Tá? Da mesma forma, as despesas financeiras ou qualquer outro tipo de despesa ou custo. Você pode registrar que teve um custo a partir da contratação desse custo, mas não necessariamente você está pagando naquele mesmo momento. Você pode estar pagando esses custos ou essas despesas de forma parcelada. Então, isso vai refletir ali nos próximos períodos. Segundo, necessidade de reinvestimento. E terceiro, itens não recorrentes, não operacionais ou de operações descontinuadas. Vamos tratar ali detalhadamente cada um desses problemas. Então, como a gente já disse antes, o regime de competência, ele vai trabalhar ali com os registros contábeis na data do evento, mas não significa que a realização da transação financeira vai acontecer naquele mesmo período. Então aqui, apesar do registro da receita, parte dela pode ser recebida a prazo, em valores a receber. Do mesmo modo, parte das despesas podem ser pagas a prazo. Então a gente vai ter ali os valores a pagar. Isso significa que a DRE não expressa a geração de caixa. Tá? De forma alguma ela vai expressar a geração de caixa. Mas ela se aproxima de uma geração de caixa quando a empresa já é madura. Isso porque a empresa, quando ela recebe a prazo, ela pode ter várias parcelas de diferentes períodos sendo recebidos. Então, de um determinado comprador, ela vai estar recebendo a primeira parcela, de outro comprador ela vai estar recebendo ali a terceira parcela, de outro comprador ela vai estar recebendo a sétima parcela, né? Então isso faz com que as operações se aproximem um pouco ali do que a empresa dispõe de caixa. Isso porque existem vários contratos e vários recebimentos acontecendo ao mesmo tempo. Do mesmo modo com as despesas e os custos que a empresa pode estar pagando ali a prazo, né? Então ela pode estar pagando uma determinada parcela de um produto que ela comprou lá atrás, e isso vai conciliar ali vários períodos, ou que acaba no longo prazo convergindo para o caixa que ela gera, mas nunca vai ser exato. Bom, segundo conceito aqui, necessidade de reinvestimento, ou seja, ao eliminar as despesas operacionais sem efeito caixa, que são a depreciação, a amortização e exaustão, o EBITDA não considera, em seu valor, a necessidade de reinvestimento do valor auferido no período avaliado. Então, quando a gente tem ali algum tipo de depreciação, amortização ou exaustão, isso significa que os itens, né, operacionais, eles estão se desgastando, ou seja, eles estão sendo consumidos, ainda que isso não reflita no caixa da empresa. E se a empresa ela tem ali a perspectiva de continuidade, a gente espera que esses itens sejam repostos. Então, uma máquina que seja utilizada, por exemplo, em algum tipo de produção, se ela deprecia e se ela tem um prazo, né, se ela tem uma vida útil, a gente espera que ao final dessa vida útil a empresa compre outra máquina para manter as operações. Então a depreciação se apresenta de forma particular a cada segmento e ao modelo de negócio, ou seja, dependendo ali da vida útil daquilo que é utilizado por cada empresa. Isso vai gerar um problema porque a usina elétrica, por exemplo, ela é uma estrutura muito grande com uma vida útil muito longa. Então, no curto prazo, a empresa não vai precisar reinvestir parte do caixa, né? A gente tem também aqui o exemplo de uma plataforma de petróleo, que tem uma vida útil de 15 a 30 anos, tá? Então, a gente sabe que a empresa não vai pegar ali todo trimestre parte do caixa, ou todo mês parte do caixa, para reinvestir no negócio dela. Mas, por exemplo, quando a gente tem empresas de tecnologia, bancos que usam uma tecnologia também muito intensiva, a gente vai ali para a parte de computadores, né, que tem uma vida útil de até 5 anos. E 5 anos a gente sabe que é muito, né, quando se trata de tecnologia, que a tecnologia avança muito rapidamente e cada vez mais são necessários a atualização ou de softwares ou de hardware, né, da parte de equipamentos, para estar sempre ali de forma competitiva no mercado. Então, quando a gente considera que essa diferença na necessidade de reinvestimento, a gente vê que
que o EBITDA ele não é uma medida comparável entre setores, tá? Então ele não vai representar bem o caixa para empresas que precisam repor com muita rapidez itens depreciados. E aqui, por último, nós temos itens não recorrentes, não operacionais ou de operações descontinuadas. Visto que o EBITDA ele visa ali gerar um potencial de caixa que é recorrente, ou seja, demonstrar quantas operações da empresa geram de caixa em cada período, ou seja, gerando ali a possibilidade de expectativa de uma produção de EBITDA, né, parecida nos períodos, ou seja, uma margem EBITDA similar em todos os períodos, a gente vai ter que considerar aqui que existem itens não recorrentes, ou seja, operações que são muito pontuais, que acontecem uma vez, mas que não acontecem sempre. Nós temos também receitas e despesas que não são operacionais, ou seja, ali dentro daquela parte de receitas e despesas, nós temos ali, por exemplo, a venda de uma máquina que vai gerar uma receita. Isso não faz parte da operação da empresa, mas vai aumentar também a receita dela. Então é necessário segregar esse tipo de item. E nós temos também operações descontinuadas, ou seja, a empresa ela pode estar tendo ali uma receita de uma operação que está sendo finalizada e que no futuro não vai mais existir. Isso pode distorcer a capacidade de EBITDA para os períodos subsequentes. Então, por ser calculado depois das receitas e despesas operacionais, o EBITDA é afetado por itens não recorrentes, não operacionais ou de operações descontinuadas, o que afeta a análise do potencial de caixa que as operações geram. Então, as empresas, elas geralmente descontam esse efeito, o que resulta ali no EBITDA ajustado. Se você já leu ali a demonstração financeira de alguma empresa, você deve ter visto que, na maioria das vezes, a empresa apresenta o EBITDA ajustado, que desconta justamente esses itens. O EBITDA ajustado ele não vai ter ali exatamente um padrão, então é muito importante verificar exatamente o que a empresa está descontando desse indicador. Bom, particularmente eu uso pouco o EBITDA, eu considero que seja um indicador muito problemático e que ele, em última instância, não vai representar o caixa. A gente tem ali o fluxo de caixa operacional, que pode ser analisado também em substituição ao EBITDA, com algumas derivações, tá? Algumas adequações, e que representa muito melhor o caixa que a empresa gera a cada período. Bom, se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo se você gostou. Obrigado.